mais no seu objetivo. Mas a Bíblia Sagrada, no Evangelho de São Lucas, capítulo 8, e versículo 46. Para nós fazer menção desta palavra e entrar no processo desta mensagem, quando nós lemos a Bíblia, no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, a Bíblia diz que havia um homem chamado João Batista. A Bíblia diz que João Batista estava lá na Galileia, lá na Judéia, pregando a palavra do Senhor Jesus Cristo, preparando o caminho, endireitando as veredas do povo. E a Bíblia diz que quanto mais João Batista pregava, mais o povo se voltava a conhecer os mistérios do Senhor. E a Bíblia diz que as mensagens de João Batista não eram aquelas mensagens light, não eram aquelas mensagens de prosperidade, não era aquela mensagem, aleluia, de cura divina, não. A Bíblia diz que todas as mensagens de João Batista eram de exortação. E uma delas, a Bíblia nos fala que João Batista agora pronuncia, aí chama o povo, chama aqueles que queriam seguir a Deus, chama eles de raças de víboras, porque eles estavam querendo fugir da ira do Senhor. Eles não queriam se converter ao verdadeiro Evangelho do Senhor. Nos dias que nós estamos vivendo, é da mesma forma. Tem pessoas fugindo, tentando fugir da ira do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquele que estiver guardado, como está escrito no Salmo 91 e no versículo 1, aquele que estiver guardado na sombra do Senhor Onipotente, ele vai descansar para todo sempre. Agora, aquele que não estiver escondido, a ira de Deus vai vir sobre ele. O Espírito de Deus vai guardar a igreja. O Espírito de Deus vai conservar a igreja até o fim, até o dia do arrebatamento. Mas não é isso que eu quero me atentar esta noite. A Bíblia diz que João Batista, ele tinha 5 mensagens. E a Bíblia diz que cada uma delas era exortação para o povo se converter. E a Bíblia diz que o povo descia para ouvir as pregações de João Batista. E a Bíblia diz que quanto mais João Batista pregava, mais o povo gostava, mais o povo se admirava. E o povo dizia: olha, verdadeiramente, esse aí é o Filho de Deus. Aí João: não, eu não sou filho de Deus. Ah, mas quem tu és? Profeta Elias? Também não sou. Mas quem é tu? Aleluia, que prega com autoridade, ensina com autoridade, tem poder na tua vida. E ele diz: não, sabe quem sou eu? Eu sou aquele que clama no deserto, intercedo no deserto e faço a obra de Deus no deserto. Hoje tem pregadores, se não pregar com igreja cheia, não vai pregar. Eu quero te dizer uma coisa: o mesmo Deus que está aqui nesta noite é o mesmo Deus que pode operar no deserto, é o mesmo Deus que pode operar na colônia, é o mesmo Deus que pode operar onde ele quiser. O poder de Deus não pode ser impedido. A glória de Deus permanece, o poder de Deus permanece, a glória de Deus permanece em nossa vida. A Bíblia diz, a palavra do Senhor nos relata que agora João começa a pronunciar, ele dizendo: olha, eu estou aqui batizando vocês com água, mas logo mais vem um povo a mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Esse que vem é poderoso, esse que vem vai batizar com o Espírito Santo e vai batizar com fogo. Pois é, irmão, a Bíblia diz que agora Jesus vai até o Rio Jordão para cumprir a justiça divina. Jesus cumpriu. Agora no capítulo 4 e no Evangelho de Mateus diz a Bíblia que quando Jesus sai do rio, a Bíblia diz que o Espírito Santo, aleluia, entra em Jesus, capacita Jesus Cristo e leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ali os irmãos conhecem a história que Jesus, jejuando 40 dias, 40 noites, ele teve fome. Agora Satanás se apresenta e dá suas oferendas para o Cristo Jesus. Mas a Bíblia diz que pela própria palavra Jesus venceu o diabo. Pela própria palavra Jesus venceu todas as barreiras. Agora Jesus Cristo, ele começa a estar na terra. 3 anos de ministério de Jesus Cristo, ele começa a fazer discípulos. Agora Jesus sobre a terra, ele começa a levantar paralítico. Jesus sobre a terra
filho Jesus acalmar a tempestade e acalmar o mar. Eu quero dizer uma coisa: não importa o mar que se levanta contra a tua vida espiritual, não importa a dificuldade, não importa a barreira, se Jesus está no teu barco, se Jesus está na tua vida, vai adiante, não olha para os obstáculos, olha para Cristo Jesus nesta noite, e que eu abri essa cruzada. A palavra do Senhor, que agora os discípulos, eles viram aquele milagre que Jesus fez, agora eles passam para o outro lado, Jesus também passa, e agora Jesus ele entra naquela cidade, e a Bíblia diz que de longe habitava um homem, aleluia, que estava possesso de demônio, por espírito maligno, e a Bíblia diz que aquele homem agora sai além da sua casa, deixa a sua família, deixa a sociedade, deixa tudo, agora vai habitar no cemitério, vai habitar no sepulcro, viver, aleluia, debaixo da maldição, viver debaixo, aleluia, de espírito maligno. Agora Jesus Cristo, ele sai do barco, e a Bíblia diz que de longe, meu Senhor, faz a tua obra. A Bíblia diz que de longe, aleluia, aqueles demônios avistaram Jesus dizendo: Mestre, Cristo Jesus, Filho do Deus Altíssimo, viesse nos atormentar antes do tempo. Aí Jesus olha para aquele homem, e Jesus teve a revelação, porque eu quero dizer uma coisa: Jesus sempre tem a revelação das nossas vidas, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todo momento, em todo lugar. Tu pode estar neste momento com o teu coração aqui, mas Deus sabe aonde está o teu pensamento, Deus sabe aonde está o que tu quer que ele faça em favor da tua vida. Olha, a Bíblia diz que agora Jesus chama aqueles demônios de legiões. Por quê? Porque eram legiões, era muito demônio que estava sobre a vida daquele rapaz. E que me chama a atenção, que diz a Bíblia, que acorrentava aquele homem com cajado, aleluia, com tudo aquilo que pudesse prender ele, para não agredir as pessoas. E a Bíblia diz que nada poderia, aleluia, acorrentar ele, mas era o espírito maligno, era o próprio demônio que lutavam contra a vida, porque o homem natural não pode arrebentar as correias, o homem natural não pode fazer sobrenatural, mas quem tem processo de demônio, quem ali tiver ali cheio de demônio, ele pode fazer só obras sobrenaturais. Mas eu quero dizer uma coisa: nós aqui nesta noite não temos, aleluia, espírito de demônio, não. Nós somos cheios do Espírito de Deus para pregar para o povo, para anunciar o Evangelho e desvaziarmos o inferno e preencher o céu. Mas eu quero dizer uma coisa: cruzada de salvação, meu irmão, quantos está aqui nesta noite, sentado na cadeira, ouvindo o teu falar, e tem muitos lugares que o diabo está levando pessoas para o inferno, pessoas estão morrendo, sem plano, sem propósito, sem salvação, enquanto nós estamos aqui, em terra adorando a Deus. Mas eu quero dizer uma coisa: depois dessa cruzada, e essa semana, tu vais profetizar para aqueles que estão desenganados, tu vais profetizar para aqueles que estão condenados, que Jesus é a solução, que Jesus é a salvação, Jesus ainda está. O Espírito de Deus nesta noite está levando a tua adoração ao céu. O Espírito de Deus está levando a tua adoração ao céu. Diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor, que agora Jesus Cristo chega perante aquelas legiões, e a Bíblia diz que agora aquelas legiões rogaram, mestre, pediu para Jesus: olha, não nos lance fora daqui, mas nos coloque sobre aquela manada de porcos. E a Bíblia diz que aí Jesus mandou
falou. E a Bíblia diz que o pastor daquele esposo teve um prejuízo, porque enquanto os espíritos malignos se impuseram sobre aqueles porcos, a Bíblia diz que os porcos se jogaram debaixo do penhasco e todos morreram. Que prejuízo! Aleluia! Mas a Bíblia diz que agora aquele homem ele passa a ser liberto, aquele homem passa a ter uma consciência sã e passa agora a habitar no meio da sua família, habitar no meio da sociedade, dignamente, vem, aleluia, na presença do Senhor, porque ele viu Jesus Cristo fazendo um milagre. Agora, a Bíblia nos fala, lá no capítulo 8, no versículo 46, aleluia, a Bíblia fala de uma mulher, aleluia, que há 12 anos é conhecido por demais da igreja do Senhor, mas a minha Bíblia diz, aleluia, que pode se repetir o capítulo, versículo, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Se pensar, tu já ouviu essa mensagem, tu vai ouvir de novo, mas de uma forma especial, de uma forma tremenda, porque o Espírito de Deus ainda continua falando na sua igreja, purificando a sua igreja para o dia especial. Quando nesta tarde eu estava no meu serviço, aleluia, um camarada chegou para mim dizendo: Rafael, quem sabe é crente mesmo, mas quem sabe tu é daqueles que ainda acreditam que Jesus Cristo, aquele que você diz que morreu, ressuscitou e hoje está dentro de Deus Pai, tu acredita que ele vai voltar e buscar vocês? Eu digo: vou e acredito, porque a Bíblia diz, aleluia, que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar. Se Jesus falou que vai vir, ele vai vir. Se Jesus falou que está buscando a sua igreja, ele vai buscar, porque a Bíblia fala, aquele que virá e não tardará, buscar um povo zeloso, especial de boa obra, para todo sempre lá na cidade santa. E a Bíblia diz que agora, a Bíblia nos relata acerca, aleluia, de tua história. A Bíblia fala de uma mulher que há 12 anos estava com uma enfermidade, com fluxo de sangue. A Bíblia diz que essa mulher, ela tinha muito dinheiro, ela tinha muito bem financeiro, mas ela veio gastar tudo com a medicina daquela época e nenhuma delas puderam resolver o caos dela. Mas diz a Bíblia, mas diz a palavra do Senhor, que agora esta mulher, ela perde a esperança, ela começa a desanimar, porque a única esperança dela, além que os médicos pudessem fazer alguma coisa por ela, aleluia, mas os médicos não conseguiram. Agora, diz a Bíblia, que agora, aleluia, o diabo levanta a pessoa, porque é assim, meu irmão, não vai dizer que não é, porque é assim. Quando está na prova, quando está na dificuldade, o diabo sempre levanta uma pessoa, assim para te colocar pela lá embaixo, mas que não tem compromisso com Deus, mas eu sempre louvo a Deus, aleluia, bom dia. Eu sempre levanta a pessoa, se não pode ajudar com atitude, ajuda na oração, ajuda no jejum, se não pode ajudar com palavra, ajuda quietinho, mas não atrapalha. Essa mulher agora, ela recebe crítica, aleluia, dizendo: mulher, não adianta mais, tu acabou de gastar com tudo e com fogo, agora tu não tens mais nada. E o que me chama a atenção, pastor Adão, que essa mulher estava fraca, essa mulher estava anêmica, essa mulher não tinha mais força para nada, se não ser a morte. É o que acontece, pessoas que não têm Jesus, quando dá tudo errado, só pede a morte para a sua vida. Mas o que me chama a atenção, que Jesus disse assim: toda aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, se verá, correrá para o mundo e ressuscitará para Jesus Cristo. Agora diz a Bíblia que agora o Senhor, ele começa a operar multidões. Jesus começa a fazer sinais no meio de multidões, e diz a Bíblia que a multidão era tão grande, o povo era numeroso diante do mestre. Agora diz a Bíblia que chegou pessoa dizendo: olha, mulher, não perde a tua esperança, porque a esperança, mulher, é a última que morre. Eu quero te falar do homem, mas não é um homem comum, não. Um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele está lá pregando, ele está lá curando, ele está lá fazendo obras sobrenaturais. Diz a Bíblia que agora a mulher, ela começa a executar algo sobrenatural. E nesta
noite eu quero pregar sobre 4 coisas que o Senhor viu sobre aquela mulher para ela receber o milagre. Primeira coisa que essa mulher ela teve, que chamou a atenção do mestre. Diz a Bíblia que essa mulher ela tinha fé. Não é uma fé emotiva, não é uma fé comum, mas uma fé sobrenatural. Como assim, irmão Rafael? A Bíblia diz que quando chegaram perante ela, dizendo: olha, mulher, não te preocupa, Jesus está aí curando. Diz a Bíblia que ela sempre uma fé, ela dizia assim: olha, eu não quero ver Cristo, mas se eu só chegar a tocar nas ossos, na vestimenta dele, eu vou ficar curada. Ela não queria ver, mas ela creu que só tocar nas vestimentas do Senhor, ela vai ficar curada, porque nos dias que nós estamos vivendo, da mesma forma, é do mesmo jeito. Tem irmãos, tem crente que só acredita vendo o milagre. Quando Jesus Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que Maria vai até o sepulcro para buscar o mestre, para ver o mestre, e o anjo aparece e diz: Maria, por que estás fazendo aqui? Porque tu procura aquele que já ressuscitou, aquele que ressuscitou entre os mortos, aquele que tu procura não está mais aqui, mas está vivo para sempre. Aí diz a Bíblia que Jesus agora aparece e diz: olha, avisa para os meus amigos, avisa para os meus discípulos, aleluia, que eu ressuscitei. A Bíblia diz que agora, aleluia, a notícia chega até os discípulos na Galileia, e a Bíblia diz que Tomé chega perante os discípulos dizendo: olha, eu só acredito vendo. Se Jesus ressuscitou, eu só acredito vendo. Se ele aparecer e mostrar as marcas dos cravos, aí Jesus aparece dizendo: Tomé, seja crente, não seja Tomé, rapaz, porque bem-aventurado aquele que não vê mais crer. Eu quero dizer uma coisa, a Bíblia diz, aleluia, todo aquele que crê no Senhor tem que crer que Ele existe, e tem que crer que Ele é o galardoador daqueles que eu busco. Irmão, se não estás aqui nesta noite, porque tu crê que Deus tem uma bênção para te dar, tu tens uma fé que Jesus quer nesta noite. Oh, meu Deus, sai da sobre ela tinha fé. Segunda coisa, essa mulher tinha determinação. Sabia determinar o que ela queria. Hoje tem crente que projeta algo na frente do Senhor, e às vezes Deus quer provar e dá errado. Não desiste, não quer mais nada. Determina o teu milagre. Determina o que tu quer diante do Senhor. Essa mulher tinha uma determinação, mesmo na dificuldade, mesmo na barreira, ela dizendo assim: olha, eu só quero só tocar nas vestes. Ela tinha uma fé para alcançar o seu milagre. Ela teve determinação para chegar ao seu objetivo. E a terceira coisa, ela teve coragem para enfrentar a multidão. Ela teve coragem para enfrentar os obstáculos. Ela teve coragem para enfrentar as pedradas, porque é assim, meu irmão, ninguém faz o que tu faz, mas querem colocar pedra no teu caminho. Ninguém faz o que tu faz na obra do Senhor, mas querem colocar empecilho. Quer dizer uma coisa, aleluia, o Senhor te reveste aqui nesta noite, para te pisar no diabo, para te esmagar a serpente, e dizer: olha, Satanás, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Essa mulher, além de ter declarado, teve coragem. E a Bíblia é a quarta coisa, essa mulher tinha convicção do que ela queria. Essa mulher tinha convicção, certeza do que ela queria. Então ela enfrenta todas as barreiras, enfrenta multidões. E a Bíblia diz que agora, no versículo ao qual nós lemos, e diz a Bíblia que essa mulher, bem a multidão, com pouca força que ela tinha, ela vai e toca nas vestes do mestre. Diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor que Jesus parou. Diz a Bíblia que os discípulos parou, a multidão parou. Será que Jesus parou nesta noite
para ouvir a tua adoração? Será que Deus parou para ouvir o que tu quer? Se Ele não parou, faça Ele parar para te ouvir nessa noite. Porque Jesus parou para ouvir o aquele vestido daquela mulher. E diz a Bíblia que agora Jesus para, o povo para, os discípulos param. Aí Jesus disse: quem me tocou? Aleluia. Jesus fez uma pergunta: quem me tocou? Aleluia. Aí Pedro diz: mestre, olha a multidão, mestre. Todo mundo está te apertando, está te tocando. Aí o senhor pergunta: quem me tocou? Aí ele respondeu: não, alguém me tocou diferente. Porque eu sei daquele que tem compromisso com ele. Deus sente aquele que gosta de ter compromisso com ele. Deus sente aquele que quer fazer a obra dele. E a Bíblia diz que eu senti que de mim sai virtude. Aí ninguém se ocupou. E essa mulher com pouca força disse: mestre, fui eu que te toquei. Diz a Bíblia que Jesus olhou para aquela mulher, viu a fé dela. A fé dela alcançou o seu milagre. Jesus disse: filha, seja curada. Jesus curou ela. E Jesus fez muito mais. Jesus salvou ela. Jesus não quer só curar nós. Deus quer nos dar a salvação da nossa vida. Jesus quer nos dar o direito da vida. Jesus agora é glorificado por aquela mulher e por aquele povo. E a Bíblia diz que logo mais se aproxima um homem, o nome de Jairo. Agora Jairo, que tinha uma posição bem elevada, uma posição eclesiástica, tinha bastante recurso financeiro, tinha autoridade no meio de um povo, algo que ele falava estava falado. Agora chega perante o mestre, se humilha com tudo que ele tinha, porque eu sempre digo, irmão, nós precisamos do dinheiro, precisamos, mas o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não pode, aleluia, mas só que o dinheiro não pode comprar a salvação, o dinheiro não pode comprar a cura da nossa vida espiritual com Deus. Eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser um fariseu, dizer que nós não precisamos, precisamos sim, mas aleluia, mas a maior riqueza ainda está em nosso meio, e a presença do Pai, e pensa que nós podemos ter a voz dessa terra. Esse homem, Jairo, se curva. Jairo chega perante o mestre. A minha filha está morta. A minha filha tem 12 anos. Está quase morta. Entre a vida e a morte. E eu preciso que o senhor vá na minha casa. Porque eu tenho visto falar acerca dos teus milagres. Aleluia. Tem pessoas, se não é pela tua boca, pela boca dos outros. Tenho visto o que Deus tem feito em nosso meio. Mas somos a barreira. A maioria do povo estão cegados espiritual. Às vezes as pessoas assim, olha, eles vão na igreja, mas não querem compromisso com Deus, irmão. Vamos orar, é uma barreira espiritual. Será que foi fácil nós chegar aqui na frente do Senhor? Não foi fácil. Se eu desse oportunidade, todos que saíram do mundo, melhor, do mundo nós estamos, mas todos que saíram das coisas do mundo, tiveram barreira para enfrentar, para largar isso, não é verdade? Foi luta espiritual, pessoas oraram por nós, pessoas jejuaram por nós, para nós estar aqui nesta noite. Agora tem pessoas que estão dentro dado espiritual, e nós temos que se dobrar. Terça-feira pregou uma mensagem ali no Fragata sobre amor, aleluia, e ele disse: olha, irmão, tem pessoas, aleluia, que faz tudo, mas não faz nada, porque a minha Bíblia diz: além que eu falasse a língua dos anjos, o apóstolo Paulo disse: além que eu tivesse
aleluia, toda a ciência, ou tivesse, falasse a língua dos anjos, e não tivesse amor, para mim não adiantaria, porque o apóstolo João disse, olha, o amor tudo suporta, o amor tudo parece, não adianta eu dizer que amo Deus que não vejo, mas que adianta eu dizer que eu não amo o pastor, que eu amo o pastor Adão, porque o pastor Adão eu vejo, não é todo dia, mas quase todas as vezes eu vejo o Adão, eu tenho que amar o Adão, eu amando o Adão, eu estou amando a Deus. Agora tem pessoas que não amam o seu próximo e dizem que ama a Deus, irmão, pelo amor de Deus, para te amar a Deus, tu tem que amar o teu próximo, para te amar a Deus, tu tem que estar no lado do teu próximo, tu tem que voltar na prova, vai na oração, a pessoa está firme, eu que não está forte. Agora vamos falar uma coisa, irmão. Tem pessoas que só sabem colocar crítica, só tem pessoas que só sabem colocar empecilho, mas não quer se colocar no lado da pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa, esta noite o Espírito está me revelando que vai soprar aos homens de Deus. Porque o Espírito de Deus vai te capacitar. Glória a Deus. E a Bíblia diz que agora, Glória a Deus. Aleluia. diz a Bíblia que agora a família daquela menina chega perante Jairo, né? É Deus. Jairo, Poder. escreve o mestre. Manda o mestre embora fazer suas caminhadas, fazer essas coisas. Porque a tua fé está morta. É, Jesus. Tem pessoas que não acreditam naquilo que Deus tem para a nossa vida. Tem pessoas que não conseguem receber o que tu quer receber. Aí diz a Bíblia que agora Jesus chega perante Jairo. Não, Jairo. A tua filha não está morta. Ela está dormindo. Diz a Bíblia que agora Jesus me leva até a tua casa. O que me chama a atenção, Deus nessa noite, amém. Diz a Bíblia que quando Jesus entra dentro da casa, entra a mãe, entra o pai, entra Pedro, entra Tiago, entra João. Os que não estavam crendo queriam entrar também. E Jesus não. Glória a Deus. Só vai ver aqueles que tiveram ao lado, na prova, tem do teu lado, na mesa também. Não entendesse? Todos aqueles que na prova estão contigo, estão gemendo, na bênção Deus vai permitir que eles fiquem do teu lado também. Jesus, ele provou que amava aquele casal, amava aquela menina, porque a Bíblia diz que Jesus despertou ela do sono. Jesus chamou, Jesus disse assim para Jairo, não tema, crê somente e ela será salva. Ela ficou salva, ela ficou curada, ela ficou liberta. E o nome do Senhor mais uma vez foi glorificado. Ele quer fazer nesta noite. Ele quer glorificar o seu nome na tua vida. Se coloque em pé. Porque amanhã, assim Deus permitiu, nós vamos estar aqui em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai do Senhor Jesus Cristo que está do céu. Santificado seja o teu nome aqui nesta noite. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá isso nesta noite, o pão de cada dia. Confirma o teu milagre. Confirma a tua bênção, Senhor. Aquilo que eu não tive sabedoria, aquilo que o horário, meu Deus, me abreviou. Eu peço, Espírito Santo da verdade, que o Senhor venha completar na vida de cada irmão, na vida, meu Deus, de cada irmão, o seu milagre, a sua bênção, meu Pai. Ora, que a secando e calabasura de canará. Espírito de Deus, confirma a tua bênção e dá vitória. Este agora e para sempre. Pode tomar teu assento.